todos. Graça e paz. Coisas más acontecem em pessoas boas. E coisas boas acontecem em pessoas más. Coisas más acontecem em pessoas boas. E coisas boas acontecem em pessoas más. Eu não sei se esta frase nos incomoda, mas a mim incomoda-me. Sei porquê? Porque é uma frase muito dura, muito cruel até, mas que é verdadeira. E quem de nós não conhece ninguém que tem prosperado, que está bem na vida, tem a família unida, tem todas as condições no seu negócio para prosperar e é um alcatroíba? Existe isso em português? Não sei se existe. Alguém que explora os outros em proveito próprio, que não tem qualquer noção de gratidão. Alguém conhece assim? Gente? Tanta gente dirá alguns. Eu conheço alguns. Sabem? Nós conhecemos gente má que, fazendo coisas más, parece que só lhe acontecem coisas boas. E depois temos o contrário. Gente boa, que está sempre disponível para os outros, que é cumpridor do seu trabalho, que veste a camisola da empresa, nunca é promovido e às vezes até é despedido. Conhecem a gente assim? Porque a verdade é esta, meus irmãos e meus amigos, é que coisas más acontecem em pessoas boas. E porque isto acontece, nós podemos pensar, mas por que será? Porque este tipo de afirmação que nós verificamos que é verdade, mexe com o nosso sentido de justiça, não? Porque cada um de nós tem um determinado nível, um determinado padrão de justiça. Porque nós esperamos que pessoas boas mereçam coisas boas. E nós esperamos que coisas más aconteçam a pessoas más. Ou não? Vocês lembram-se daquele velho gordo, vestido de vermelho, que aparece em dezembro, com umas barbas? O que é que ele diz aos clientes? Olha, porque tu te portaste bem, tu vais receber coisas boas. Mas porque tu te portaste mal, bem, já não vais ter aquela bicicleta cor-de-rosa que querias. Mas nós temos este sentido de justiça, se quiserem. Uma das coisas que nós muito cedo aprendemos é que a vida é longe de ser justa. A vida e as circunstâncias que nós atravessamos muitas vezes são injustas. Às vezes por circunstâncias normais, às vezes por maldade dos outros, às vezes por outras razões. Mas a verdade é que nós podemos pensar em inúmeras circunstâncias em que nós vemos isto acontecer. Vi uma funcionária, ela era a melhor do seu departamento. Era aquela pessoa que não perdia meia hora a fumar, nem ia todos os intervalos, tanto da manhã da tarde, e de 5 em 5 minutos estava a ligar ou a lançar mensagens. Não. Aquela pessoa que quando ia para trabalhar, trabalhava mesmo. Era a melhor do seu departamento. Acontece que a empresa entrou num processo de reestruturação. Quando nós falamos de processo de reestruturação da empresa, nós já sabemos o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Despedimentos. Então aquela empresa viu a necessidade então de despedir gente. E o critério que eles usaram basicamente foi: vamos despedir aqueles que nos custem menos a indenizar. Nós estamos sem dinheiro e isso vamos fazer. Acontece que o nome desta rapariga entrou nessa listagem. Ela acabou por ser despedida. Não passava meia dúzia de dias aquele departamento entrou em colapso. É competente? Foi embora. Os incompetentes ficaram. Aquela que era zelosa, aquela trabalhadora foi despedida. É verdade que passaram algumas semanas, eles tiveram que ir buscar outra vez. Mas isso era outra conversa. E é sobre uma pessoa boa a quem aconteceu coisas más que hoje gostava que nós pudéssemos meditar. Nós encontramos o registro lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, para já vamos ver estes 4 versículos. E nós vamos encontrar este relato. É um relato que nós encontramos naquilo que nós chamamos de Evangelhos. Os Evangelhos são livros que foram escritos com a intenção
de demonstrar, de falar, de registrar aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus fez. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nestes evangelhos que eu vos falava, há 3 que registram o evento que nós vamos considerar já a seguir. Mateus, Marcos e Lucas registram este evento. E digo-vos desde já que, se nós fôssemos comparar o texto de Marcos com o texto de Mateus, com o texto de Lucas, nós íamos verificar que há divergências. Que as coisas não são exatamente escritas em Mateus da mesma forma que são escritas em Marcos e da mesma forma que são escritas em Lucas. Às vezes há algumas até divergências que podem nos levar a pensar, mas como é que é? E uma das coisas que nós temos que perceber, e há pelo menos 2 princípios essenciais quando nós vamos ler a Bíblia, é que o primeiro, a Bíblia explica-se com a própria Bíblia. E o segundo, nós temos que perceber qual era o desejo, qual era a intenção do escritor ao escrever aqueles registros. E porque nós sabemos que, independentemente de qual fosse a intenção, qual fosse o alcance do registro, todos eles foram inspirados por Deus. Então, o evangelista fez escolhas específicas para registrar no seu evangelho. Mateus, ele destinava o seu público-alvo, que era os judeus. Por isso ele é muito pouco detalhista. Resume e reduz o texto bíblico. Já Lucas já dava muitos detalhes, com muita precisão, ao não fosse ele historiador. E por último temos Marcos, que é aquilo que nós vamos ler. E Marcos escreve de uma forma muito viva, parece que nós estamos a ver o filme a acontecer. Então, quando nós vamos ler no texto de Marcos, no capítulo 5, já vocês tiveram tempo para encontrar, e vamos ler o versículo 21 ao 24. Diz o seguinte: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E ele rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e me impões as mãos para que saia e viva. E fui com ele e segui uma grande multidão que o apertava. Estava a perceber o que é que está aqui a acontecer? É um texto simples, com alguns detalhes, e nós tentamos esmiuçar e ver o que é que este texto nos pode querer dizer. Quer dizer, ao versículo 21. E passando quem? Jesus, outra vez, num barco para o outro lado. Não sei se vocês gostam de andar de barco, mas uma coisa não se Jesus andou muito de barco, sobretudo no mar da Galileia. Temos aqui alguns pescadores de água doce, outros nem por isso, água salgada, mas Jesus, nas suas vocações, às vezes fazia por terra, outras vezes fazia por mar. O mar da Galileia era, na verdade, um lago muito, muito grande. E aqui o que nós encontramos é que nós vemos Jesus em movimento. Vemos Jesus a deslocar-se de um lado para o outro. Nós precisamos, desde já, enquadrar este evento no tempo do ministério público de Jesus. Jesus teve um ministério em que conversou com as pessoas, em que se identificou como sendo o Messias durante 3 anos e meio. E agora diz então o texto que Jesus estava outra vez passando por outro lado. Ele tinha estado na margem oriental do mar da Galileia e agora está de regresso, provavelmente, a Cafarnaum. E vemos que Jesus já não é mais um desconhecido, longínquo mestre, até um bocado esquisito profeta lá distante da Galileia. Não, eles neste momento, as pessoas já sabiam o que é que ele fazia, as pessoas sabiam o que é que ele ensinava. As pessoas sabiam como ele tratava os outros. E é neste contexto que nós vamos encontrar Jesus. Então, Jesus, depois de viver vários anos em Nazaré, ele desloca-se para Cafarnaum, onde aí vai instalar, se quiserem, a sua residência. Embora, em boa verdade, não tivesse casa de volta. Mas, por efeito, ele andava neste movimento ao longo das cidades, das aldeias, que circunvizinhas ali daquela zona do mar da Galileia no norte. E esta frase é escrita por alguns como chamado Ministério da Galileia. Porquê? Porque ele estava muito intensamente a pregar, a falar com as pessoas. Sabem? Jesus sempre esteve perto das pessoas. As pessoas já não o assustavam. Independentemente da sua situação,
particular que vivesse. Ele não era um religioso que estava distante dos pecadores. Ele era Deus, se fez homem, estava a estar perto dos pecadores. E é este Jesus que nós encontramos, que vem, então, para o outro lado. Jesus tinha vindo de Cápolis. Cápolis era uma região vasta em que tinha feito alguns atos milagrosos, nomeadamente a expulsão de demónios de um homem. E vemos então que no versículo 21 que juntou-se a ele uma grande multidão. E quando nós olhamos para hoje, ou para a nossa sociedade hoje, vemos também grandes multidões a juntarem-se. Desporto, música, concertos, festa. É ou não? Há movimento, há pessoas que se juntam, têm um determinado propósito, pretendem um determinado desfrute de alguma coisa, e havia também aqui grandes multidões que reconheciam aquilo que Jesus fazia e que queriam ouvir mais aquilo que ele ensinava. E vemos então a relevância crescente que Jesus estava a ter. O versículo 22 diz-nos: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Então, no versículo 22, introduz-nos aqui um personagem. Um personagem que nós até agora ainda não conhecíamos. Como é que se chama? Jairo. Não sei se algum de vocês aqui se chama Jairo. Não é um nome muito normal, não é? Mas temos então este personagem. E quem é que era Jairo? Esta é uma pergunta que nós vamos ter que dizer algum detalhe para identificar quem é que era Jairo. E a Bíblia distingue este homem de todos os demais, sabe? Porque às vezes o registro bíblico às vezes refere o nome dos personagens. Outras vezes, por isso, simplesmente ignora-os. Às vezes diz, olha, um cego veio de Jesus, outras vezes diz uma viúva, outras vezes diz um leproso. Mas aqui neste caso, em concreto, qual era o nome deste homem? Jairo tinha um nome que nós conhecemos. Jairo tinha um rosto. Jairo exercia uma função. Jairo era um pai. Então nós percebemos alguma coisa acerca de quem é este homem. E o significado deste nome, se nós fôssemos ao original, tem uma interpretação muito curiosa. E essa é uma das razões pelas quais eu considero que os evangelistas deram identificar o seu nome. É que Jairo significa aquilo que Deus ilumina. Jairo significa aquilo que Deus ilumina. E uma das coisas que nós sabemos é que o nome faz parte da nossa identidade. Ou não? Não sei se vocês estão habituados a trocar o nome, é que alguém vos troca o nome. Já alguém viveu isto? Posso-vos dizer que a mim está sempre a acontecer. Já me chamaram Rodrigo, já me chamaram então Zé Manel, e quantas vezes? Estou-me sempre a trocar o nome. E quando troco o nome, eu digo, olha, já me chamaram coisas piores de certeza. Não tem problema nenhum. Mas nós, normalmente, o nosso nome está identificado aqui. Quem nós somos. É lá. E uma das características do nosso tempo é que nós vemos ao nosso redor, encontramos todos os dias, pessoas com crise de identidade. Não são daqui. Porque não basta ter um nome. Porque não basta apenas o nosso pai e a nossa mãe ter ido ao registro civil quando nós nascemos e dizer, esta vai ser Maria Joaquina. Já lhe tinha então esse nome. Representava uma identidade. Muitos hoje, nós nos cruzamos, têm uma crise de identidade. Porquê que nos digo isto? Porque é muito fácil nós olharmos à nossa volta e vermos gente que procura na afirmação dos outros validar a sua própria identidade. Nós temos às redes sociais. Basta nós percebermos o desejo pelo receber o like, o gosto. Porquê? Porque parece que há uma necessidade de aprovação dos outros para quem nós somos. Para quê? Para validarmos aquilo que somos. Deixa-nos dizer que este processo gera apenas mais ansiedade e aprofunda ainda cada vez mais o vazio existencial. E não ajudará a identidade. Antes, pelo contrário. Tudo para essa mesma identidade. Quando nós vemos
pessoas que trabalham, não veem mais nada além do trabalho, porque na sua performance, nas suas conquistas, no seu sucesso profissional, estão à espera de atingir um determinado estatuto para serem reconhecidas. O que é que nós podemos identificar? Uma crise de identidade. Mais uma vez, dependentes daquilo que os outros acham acerca deles. Sabe, deixa-me dizer uma coisa. Tu és aquilo que tu achas que és, tu és aquilo que os outros pensam que és, e tu és ainda aquilo que nem os outros, nem tu sabes o que és, mas que Deus sabe o que tu és. E nem nesta conjunção de coisas que nós encontramos resposta para a nossa identidade. Sabem, este relato de Jairo que estou a falar, ele apresenta-se com um princípio muito forte. Quando a Bíblia lhe dá um nome, está a querer dizer que Deus conhece o seu nome. Eu quero dizer que Deus conhece a Bíblia. Independentemente das suas crises, das suas falhas, Ele conhece. Ele conhece a tua circunstância de vida, Ele conhece quais são os teus anseios, Ele conhece quais são os teus medos, Ele conhece quais são as tuas ânsias, Ele conhece. Porque Deus nos conhece a cada um de nós no nosso nome. Nós não somos apenas um rosto no meio da multidão, nós não somos apenas mais um, nós somos um. E Jairo, então, conforme nos dizia, o significado deste nome, Jairo, é aquele que Deus ilumina. Esta característica particular revela também uma outra verdade. É que, não sendo apenas números, nós somos conhecidos e nós somos amados por Deus. Isto muda completamente a imagem que nós temos de nós próprios. Quando nós percebemos que a única audiência que nos importa é Deus que nos criou, a nossa vida muda por completo. Então eu já não estou a começar a perceber, ou não deixo de começar a tentar agradar aos outros, e começo a pensar que quem importa eu agradar foi aquele que me criou. E posso dizer que a pressão baixa terrivelmente. Nós encontramos gente que precisa de uma identidade própria. E deixa-nos dizer, infelizmente nós precisamos de cristãos que possam reconhecer quem são em Cristo. Uma das coisas que nós encontramos repetidamente, e com os quais nós somos confrontados todos os dias, e eu sou confrontado todo dia, é quando me levanto e me olho no espelho e me lembro que sou filho de Deus. Porque o adversário da minha vida, ele tenta roubar essa imagem em mim. Então, como é que eu posso perceber quem eu sou verdadeiramente? Então, está a sacar a Bíblia, que não podia deixar de ser. Conforme nos dizia, lá em Gênesis capítulo 1, 27, diz claramente: tu e eu, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isto torna-nos únicos. Aquilo que muitos definem isto como a imago Dei. Isto nos confere a nós próprios um valor intrínseco que mais ninguém tem. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, ainda que com uma imagem distorcida, mas não deixamos de ser criados à imagem e semelhança de Deus. E depois dizemos que nós somos conhecidos por Deus. E é bom que conhecemos também. Lá no Salmo 139, versículo 13 e 14, diz o seguinte: os Salmos são um conjunto de literatura poética, se quiserem, que exprime alguns sentimentos, algumas emoções de uma forma romanticizada, se quiserem. E no 13 e 14 diz o seguinte: o salmista: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças que te dou isto de modo assombrosamente maravilhoso. Me formaste. Esta era a perspectiva do salmista, de perceber a maravilha que ele próprio era, porque Deus o tinha formado desde o ventre da sua mãe. E lembre-se, nós não somos produto do acaso. Nós nem sequer somos produto ou fruto do amor de um pai ou de uma mãe. Nós somos fruto e o resultado do desejo de Deus para que nós existíssemos. E quando nós percebemos isto, nós desejamos conhecer mais desta identidade que nós temos, que Deus nos dá. Por isso deixa de ser curioso que lá em 2 Coríntios, Paulo, quando escrevia a carta
aquela igreja, ele dizia: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura. O que é que isto significa? Uma nova identidade. Olha, não importa os erros teus no passado, nem os sucessos. Uma coisa que quero dizer, quando estás em Cristo, Ele dá-te uma nova identidade. E dá-te uma identidade não apenas de pessoa, mas uma identidade relacional. Porque tudo está crescido. Assim como Jairo foi reconhecido pelo Senhor, também nós somos convidados a encontrar a nossa verdadeira identidade naquele ou como aquele que Deus ilumina o que significa deixar de ser. E alguns desta verdade, então, nós podemos lembrar aquilo que João também escrevia lá no capítulo 1, versículo 12. Mas aqueles quantos receberam, desde que podia serem feitos filhos. Eu não sei qual é a tua relação com o teu pai ou com o teu mãe, não interessa. Eu quero te dizer que a relação de Deus contigo supera de longe qualquer relacionamento humano que tu tens. Ser conhecido não apenas por nome, mas pela nossa identidade fundamental como filhos amados de Deus, iluminados por Deus, por sua graça transformados e acolhidos por seu amor. Vamos continuar. Como se chama o nosso homem? Jairo. E diz então o texto que ele era chefe da sinagoga. Eu não sei quem é daqui já uma vez visitou alguma sinagoga. Alguns, vocês sabiam, 2, 3, 4. O que é uma sinagoga? Bem, as sinagogas eram locais de culto que os judeus, ao longo dos séculos, foram implementando. As sinagogas desempenharam um papel muito importante na afirmação da identidade cultural e religiosa judaica. E, sobretudo, elas aparecem a seguir ao exílio, quando o povo de Israel, sim, foi todo, pegaram deles e levaram-nos para a Babilónia. E nesse contexto, os judeus começaram a desenvolver então as sinagogas. O que é que se fazia nas sinagogas? Faziam-se coisas muito simples, como ler a Bíblia, orar, cantar. As sinagogas tinham um aspecto muito didático, se quiser, de afirmação da identidade, de afirmação do conhecimento daquilo que Deus queria através da lei e dos profetas. Não eram espaços onde se realizassem sacrifícios, também, porque esses estavam única e exclusivamente realizados no templo, mas eram espaços que permitiam a comunidade e a comunhão, mas que permitiam também a aprendizagem. E é então neste contexto de sinagoga que nós encontramos o nosso Jairo. Lembra-se, por exemplo, do Senhor Jesus, quando se afirmou publicamente, foi uma sinagoga, que ele foi ler o profeta Isaías e dizer: olha, este homem que vocês estavam à espera que há 700 anos atrás, sou eu sou o Messias. Foi exatamente numa sinagoga como esta. E o nosso Jairo era então este responsável por uma sinagoga. Nós não sabemos exatamente que sinagoga é que era. Podemos intuir, podemos deduzir, mas alandamos isto. E qual eram as funções do chefe da sinagoga? Ele podia ser único ou podia ser partilhar a responsabilidade da liderança da sinagoga. Ele supervia o jornal do culto. Ele escolhia as pessoas que iam ler a lei, ele escolhia os rabinos que iam depois fazer alguma pregação ou reflexão sobre o texto bíblico. Era ele que era responsável pela manutenção do edifício. Às vezes as sinagogas recolhiam dinheiro, o imposto do templo, para enviarem para Jerusalém. Tinha também uma representação comunitária face às autoridades, ou seja, ele representava uma espécie de presidente da Câmara. Ou seja, temos o responsável religioso daquela comunidade, o responsável político e o responsável também civil. E este homem, que é este nosso Jairo? Um homem respeitado pela sua comunidade, um homem respeitado pelas autoridades, um homem temente a Deus e preocupado com o conhecimento e com a forma de estar do seu povo, se eles estavam a temer a Deus, a cumprir aquilo que Deus dizia, ou não, se eles conheciam a lei ou não. E este homem que vem ter com Jesus. O versículo 22 diz-nos: e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e
de Sara e viva. Então, este nosso Jairo é este homem bom a quem acontecem coisas más. Jairo tem um problema de vida grave. O seu filho está às portas da morte. E como é que Jairo chega até Jesus? Jairo não chega como líder religioso, embora o pudesse fazer. Ele não chega como alguém politicamente relevante. Não. Jairo vem como um pai. E ele esquece e abdica de toda a sua legitimidade, se quiserem civil, política e religiosa, e ele aproxima-se de Jesus como um pai em aflição. E para aqueles que são pais, provavelmente se identificam muito com a atitude de Jairo. O que é que o pai faz? Bem, o pai vai procurar o melhor para os seus filhos. Normalmente. É ou não é? O pai é aquele que põe a vida do filho em primeiro lugar da sua. É ou não é? Normalmente. E perante o sofrimento que tem, Jesus segue este homem que se prostra diante dele. E recebe o meu pai. Uma das coisas que nós temos que perceber aqui é que a sua filha não precisava que ele fosse um religioso. A sua filha precisava que ele fosse um pai. E esta dinâmica, se quiserem, que nós encontramos aqui, é muito interessante quando nós fazemos o paralelismo com quem Deus é. Deus podia ser apresentado como todo-poderoso, o eterno, e que ele conhece todas as coisas. Mas sabe, quando Jesus é questionado, os discípulos eles querem, olha, Jesus, ensina-nos como nós devemos orar a Deus. Como é que Jesus disse que os discípulos se deviam dirigir a Deus naquela oração que eu quase certeza das vossas conhecem? Pai nosso, que estás nos céus. Como é que Jesus nos ensina a chegarmos a Deus? Como um Deus terrível, justiceiro, que só está preparado para castigar quando nós fazemos as regras? Isto não significa que Ele é injusto, mas não é justo. Jesus diz-nos, olha, se vocês querem chegar a Deus, venham como filhos. Porque assim não se vai. E esta dimensão de relação pai-filho é esta que Jesus veio dizer que Deus era. Eu não sei que ideia é que tu tens de Deus. Aliás, nem sei sequer se tu acreditas em Deus. Mas uma coisa eu quero dizer nesta tarde. Pode-nos nunca ter ouvido isto, mas eu quero dizer que Deus quer ser um pai para ti. Deus quer ser um pai para ti. E esta relação que muitos puderam sofrer com o seu pai, alguns infelizmente não puderam, é este tipo de proximidade que Jesus nos ensina que Deus quer ter connosco. Nos deixa no versículo 22 que Jairo, vendo Jesus. E uma das perguntas que nós podemos fazer é porque é que Jairo veio a Jesus? Eu já vos expliquei que Jesus estava a ser conhecido, sim ou sim? Por isso, Jairo, que era um religioso, ele já devia ter ouvido. Mas se nós considerarmos se Jairo era da sinagoga, lá em Cafarnaum, porque há alguns indícios que nos apresentam para isso, havia um outro episódio que várias vezes não iria relatar antes, que os anciãos da sinagoga de Cafarnaum tinham vindo a Jesus para pedir e solicitar que ele pudesse ir morar como servo de um centurião romano que os tinha ajudado a construir lá a sinagoga. Então, independentemente de ser neste caso em concreto de Jairo, há uma coisa que nós podemos perceber, é que Jesus já não era desconhecido para Jairo. Jairo já tinha ouvido falar de que Jesus tinha poder para curar. Jairo sabia que Jesus já tinha curado. Por isso, ele vem a Jesus. E como é que ele o reconheceu? Ele o reconheceu porque a multidão estava lá. Ele reconheceu porque Jesus era o centro das atenções. E eu perguntei, qual é o centro da atenção da tua vida? Qual é o centro da atenção da minha vida? Quais são as minhas preocupações? Quais são as minhas prioridades? Então, quando Jairo procura Jesus,
A sua atitude mostra esta confiança que vem, ou parece vir, do conhecimento que ele sabia quem Jesus era. E quando nós vemos que ele se prostrou aos pés de Jesus, nós vemos que e percebemos que não era apenas um gesto de súplica, um gesto de rogo, um gesto de precisar de Jesus para realizar alguma coisa, mas era desde logo o reconhecimento de que Jesus tinha poder para morar sobre ele. Isso é o que eu já vou dizer mais à frente. E a questão que eu coloco é esta. É que já eu não estava apenas a agir no desespero, contrário, mas com a convicção de alguém que já tinha ouvido, que já tinha visto as evidências de quem Jesus era manifestado nos milagres e no poder que Jesus já tinha exercido. E porquê que eu vos estou a dizer isto? Para razão simples. É que nós, na nossa fé, nós vamos crescer em fé construindo sobre a fé dos outros. Está para perceber isto? Já tinha visto o agir do poder de Jesus. Isso lhe trouxe conhecimento de quem Jesus era. Ele já tinha visto e tinha sabido de outros que Jesus tinha curado. E no momento da aflição dele, ele pode ter fé, porque ele já tinha escutado, já tinha visto aquilo que Jesus já tinha feito anteriormente. E agora a questão era se ele podia fazer aos outros, será que ele podia fazer também na vida da filha dele ou não? Olha, se tu não tens fé, eu quero te dizer que há pelo menos 2000 anos de homens de fé e de mulheres de fé que têm construído ao longo destes milénios, destes séculos, a sua fé, na qual tu também te podes alicerçar. O testemunho dos mártires, o testemunho de quem foi antes de nós, é razão suficiente para tu pelo menos pensares com atenção se a tua fé pode ser construída a partir daí ou não. E o caso de Jairo mostra-nos então como o testemunho e observar a obra de Deus na vida dos outros vai fortalecer a nossa fé. Por isso é que as igrejas locais hoje no cristianismo têm tanta importância. Porque nós podemos alicerçar a nossa fé no testemunho dos pais, porque não é um testemunho falso, é um testemunho verdadeiro. Então vemos esta progressão na jornada de fé de Jairo. E Jairo vem então com humildade, vem com quebrantamento, mas também vem com fé. Diz o texto: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Rogo-te. Não é uma palavra que nós usamos muito em português hoje em dia, pois não? Quando nós vamos à junta de freguesia pedir o atestado de residência, nós não dizemos à senhora que lá está a atender-nos: olha, rogo-lhe que me passe aqui a certidão para eu meter o atestado. Não. É uma palavra que parece que eu sou isso. Mas sabem, tem um significado muito profundo neste texto. Porquê? Porque a origem desta palavra é o verbo paracalo, que vem para a caleia. E vocês dizem: que é isso? Bem, esta palavra significado, ela tem vários significados, mas um dos significados ela é usada repetidamente em contextos diferentes, com significados diferentes. Mas neste caso, em concreto, ele significa súplica, certo? Rogo. Mas conforme nos dizem no seu significado original, ela traduz a ideia de chamar alguém para Cristo. Paracleio significa chamar para perto. Eu não sei quem é que vocês gostam de ter perto de vocês. Hoje, nós estávamos na escola dominical e havia um casal que estava muito juntinho a partilhar a Bíblia. Eu disse: olha, é bom que vocês estejam juntos, mas para a próxima traz com a tua Bíblia, está bem? Estou já a ver pela Bíblia do lado. Eu não sei quem é que vocês gostam de ter perto. Normalmente gostamos de ter perto de quê? Gente bonita, gente bem cheirosa, gente agradável, ou gente resmungona, gente murmuradora, gente que está sempre insatisfeita. Quem é que vocês gostam de ter? Bem, eu gosto de ter gente que pelo menos não cheira muito mal, normalmente, e que seja minimamente cordial e agradável. Mas sabem, nós às vezes
temos para nós, ou temos que lidar com gente não muito agradável. Mas esta expressão, rogo-vos, significava então chamar para perto. Ou seja, quando Jairo está ali a prostrar-se e diz a Jesus, rogo-te, aquilo que ele está a dizer é: Jesus, eu preciso de ti perto de mim. Jesus, eu preciso de ti perto de mim. Porque às vezes nós olhamos para Jesus e vemos o quê? Vemos uma imagem no crucifixo. Vemos um Jesus de braços abertos lá no Rio de Janeiro, é? Ou então lá em Almada, um Cristo Rei. Que Jesus é que tu vês que está perto de ti, ou que tu queres que esteja perto de ti. Já diz, rogo-te, olha, vem para perto de mim, porque eu preciso de ti. E outra coisa que já também reconhece é que não apenas quer Jesus perto, mas reconhece no seu quebrantamento que Jesus pode mudar a circunstância da sua vida. E esta afirmação, quando ele diz, olha, vem, impõe a mão à menina e ela vai ficar curada. Isto é declaração de fé ou de dúvida? É de fé, não é? Quando tu te diriges a Deus, tu vais com as tuas dúvidas, com as tuas incertezas ou com as tuas certezas? Olha, eu quero te dizer que é melhor que vais com as tuas dúvidas do que vais com as tuas certezas. Porque não tem medo das tuas dúvidas nem das tuas incertezas. Mas só nos pode dar certezas e seguranças, não deixam de realidade. E Jesus foi a ela. Versículo 24. O que é que diz no texto? Então Jairo vem, prostra-se, suplica, roga, e Jesus, diz no texto, e foi com ele. Ou pergunta, porquê é que Jesus foi com ele? Foi com ele porque havia alguém doente. Sim ou não? Não. Vou perguntar outra vez. Jesus foi com Jairo. Porquê? Porque havia alguém doente? Não. Jesus foi com ele por uma razão. É que Jairo lhe pediu. Havia outros doentes naquela zona, havia outros doentes de outras casas, havia doentes, mas porquê é que Jairo teve a companhia de Jesus? Porquê é que Jesus foi com ele? Porque Jairo lhe suplicou. Sabem? Muitas vezes nós não temos aquilo que Deus nos quer dar na nossa vida porque nós simplesmente não pedimos. Aquilo que nos explotou, o facto de Jesus ter vindo do lado da Galileia para vir até ser a primeira descansar, para ir em auxílio deste homem, não foi porque a sua filha estava doente, mas foi porque ele lhe pediu para curar a sua filha. É verdade que Deus conhece a tua necessidade? É. É verdade que Ele conhece os teus desejos? É. É verdade que tu abres a tua boca para pedir e para interceder? Isto é uma diferença. Porque Deus não é um Deus que violenta e é intrusivo na tua vida. Mas Ele atende o amor. Ele ouve a sua luta. Ele age. E foi com Ele. E conforme dizia, Jesus não foi automaticamente, porque apenas havia uma necessidade. Ele foi para Jairo. Intercessão é um dos pilares, se quiserem, da fé em toda a Bíblia. Lá em Ezequiel, capítulo 22 e 30, diz: olha, e é Deus a falar, e busquei entre eles um homem que estivesse na mão do mundo e estivesse na baixa perante de mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas, a ninguém achou. Vejam a gravidade da situação. Deus, tão simplesmente, esperava que alguém intercedesse para que o juízo não viesse. Não houve. Quando foi a última vez que oraste e intercedeste pelos governantes da tua nação? Ainda que tu não gostes deles, nem pouco mais ou menos.
Quando foi a última vez que oraste, intercedeste por aquela pessoa que tu não gostas mesmo? Há gente que nós não gostamos mesmo. Não era bom? Não era bom que esse sentido não fosse? Quando foi? Tiago 5,16 diz: olha, a oração feita com justo pode muito ter seus efeitos. Tem Mateus 7, diz: despedi, dás-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á. O que é que nós temos aqui no princípio? Deus age quando tu e eu oramos, quando tu e eu intercedemos, quando nós nos abrimos, nos quebrantamos, colocamos a nossa necessidade dentro dele. E a intercessão de Jairo aqui aparece então como um ato de fé, como um ato de humildade, mas também como um ato de urgência. E lembre-se que a intercessão não é apenas pedir, mas que não há que ver, acreditando que não apenas Deus pode, mas que Deus quer. Vamos continuar. Vamos agora um salto do capítulo 30 para o versículo 35. Jesus está a caminho de onde? Da casa de Jairo. Jairo, aquele que Deus ilumina. Então, o versículo 35 diz o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta, para que me enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temos. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A minha não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo jeito de sair, levou consigo o pai e a mãe da menina. E os quando eles estavam, entrou da menina que estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, traduziu a menina a ti, e o tempo. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com espanto, mandando-nos expressamente que ninguém o soubesse. E obedece. Uau! É não. Versículo 35 diz o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas se fizeram um exercício mental, imaginem o que é que passou na cabeça deste pai. Tinha a filha doente, ele sabia que a doença era muito grave, estava às portas da morte. E quando ele vai a Jesus, e Jesus vai com ele, e vai a caminho de casa, alguém que vem de casa e lhe diz: olha, acabou. Já não vale mais a pena. Não sei se alguns de vocês já passou por isto. Aquele momento de expectativa que depois de repente não acontece. Eu não consigo imaginar o sentimento de Jairo quando ouve aquelas palavras. Ele tinha vindo com fé até Jesus. Jesus, ele sabia que podia inverter o estado das coisas, vai com ele. E quando está para acontecer, as más notícias, vai. Talvez o psalmista tenha vindo à grande. Talvez ele tenha dito: afinal não vale a pena. Talvez ele tenha recriminado ele próprio. Talvez ele ache: olha, eu fui tarde demais a Jesus, eu devia ter vindo logo, mas a mal ela começou a acontecer. Se Jesus tivesse vindo mais depressa, se aquela mulher, entretanto, nos versículos que nós não lemos, não tivesse separado de Jesus. Sabem, uma das coisas que muitas vezes nós, quando somos confrontados com piores, nós culpamos e nós choramos por coisas que não temos nada a nos culpar. Eu não sei se é isto aconteceu comigo. Aquele sentimento de dizer: olha, será que eu, se eu tivesse feito mais, eu poderia ter feito alguma coisa diferente, as coisas não teriam o resultado final? Eu creio que já baixou os braços. Eu creio que a sua fé tinha sido suficiente forte para crer que Jesus podia curar. Mas ele agora é confrontado com outra circunstância. Que o seu filho está morto. E Jesus já não pode curar. E aquilo que nós vimos e lemos é que Jesus
queria ir além da fé de Jairo. Porquê? Jesus já não a podia curar porque ela estava mal. Ele disse: tu és Jesus. E a medida da fé de Jairo, que tinha ido até ao limite de poder esquecer todo o seu estatuto e arrender-se aos pés de Jesus, e agora testada. E Jesus, na resposta que dá, diz-lhe: crê somente. Não temas. Jesus não explicou o que ia fazer. Jesus não disse: olha, eu vou ressuscitar a tua filha, não tem problema. Ele diz: olha, não temas? Crê. Nós percebemos que alguma coisa aconteceu ali naquele instante da vida de Jesus. Não deixou que aquele homem ficasse assoberbado por aquelas más notícias. Ele disse: olha, tu rogaste, tu disseste que eu estou perto, e eu estou perto. E agora vou mostrar o que é que eu posso fazer, o que é que eu não quero fazer. Eu vou mostrar o que é que vai acontecer na tua vida. Verdadeiramente Jesus, que ia muito, ia mais longe. Ia mais longe do que aquilo que ele deixou. Olha, quando a tua fé acabar, continua. Quando tu não encontrares mais razões para acreditar, continuas. Quando tu achares que já não há solução, Jesus vai te dizer: não temas, crê somente. E foi isto que aconteceu. Nós percebemos o choque da dor, percebemos o choque da perda, da autoacusação, da recriminação, o que é que. Mas uma coisa nós percebemos é que o eco das palavras de Jesus, aquilo que eu pretendo fazer, é que Jairo continua a caminhar além do limite que é Deus. Versículo 39 diz: enquanto disse, porque vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque tendo jeito de sair, não consigo, e pai, e a branca menina, o chão estava, e toda a família estava. Quem é que presenciou aquilo que Jesus ia fazer? O pai? A mãe? Jesus nem sequer levou os discípulos todos. Há coisas na tua vida que Deus vai agir e é para ficarem dentro do próprio de casa. Nem tudo aquilo que se passa connosco e que Deus age é para vir cá para fora. Deus respeita aquilo que tem sido. E mais, neste caso, Ele exigiu a Deus não precisa de parangonas sensacionalistas ou campanhas de marketing para realizar a sua obra. O seu poder é evidente na vida daqueles que creem. Uma das coisas que nós vemos é que o texto diz que ele pegou pela mão e falou àquela menina. O que aconteceu? Levantou-se. Ela comeu, e os pais ficaram como nós imaginamos. Mais satisfeitos. Palavras verdades. Olha, Deus nem sempre age no nosso tempo. Mas Ele nunca chega. Nós temos um relógio próprio. Deus tem um relógio diferente do nosso. Mas uma coisa que pode estar sobre isso. Deus não. E nunca chega. Segundo, a tua fé precisa ser alicerçada e construída não apenas nas tuas próprias experiências, mas também nas experiências de quem veio antes de ti. Há um legado histórico de fé, de piedade, de temor a Deus, no qual nós, como cristãos, nos queremos alicerçar. Quando nós olhamos para o testemunho deste homem, nós queremos alicerçar a nossa fé no seu exemplo. Dentro da nossa fé, sendo imperfeita, Deus pode nos levar mais além. E Jesus não apenas responde à medida da nossa fé, mas Ele
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. Este Jesus, nós anunciamos, nós proclamamos, nós sabemos, um Jesus que pode trazer vida onde há morte. Então, a Bíblia diz-nos que todos estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todos. Então, tu dizes assim, mas eu não sou morto, eu estou vivo. Não. A tua vida vai durar quantos anos? 70, 80, 100? Depois vais morrer? Mas a realidade que a Bíblia nos fala é que há um destino de salvação ou condenação. E por isso Jesus veio a este mundo para dar a sua vida. Para que nós pudéssemos crer que Ele é o Salvador. E crendo, tivéssemos vida e vida eterna. Então, nesta tarde, tens ouvido falar de um homem que colocou a sua fé em Jesus, que não foi frustrada a sua fé. Que Ele o fez caminhar e ir mais longe. É o meu desafio, é que tu possas ter este desejo de ir mais longe com aquele que te tem Cristo e que te tem no seu caminho. E tu dizes, olha, Jesus já veio para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. Eu os desafio, eu os desejo para ir